Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre de 2021, dentro da série Ensinos de Jesus. Hoje é a nossa lição de número 18, cujo tema é Jesus e a oração. Um tema relevante, um tema atual, extremamente necessário à igreja, né? Trata de um assunto extremamente necessário à igreja e que nós vamos abordar na lição de hoje. Antes de nós darmos início, vamos fazer a nossa oração. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à tua presença em oração, fazemos confissão dos nossos pecados, dos erros, das falhas e clamamos, Pai, pelo sangue que Jesus derramou na cruz e pedimos, Pai, perdoa-nos. Nos purifica, nos santifica e nos cura e nos abençoa, dando a direção do teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter. Desde agora nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Lição 18, Jesus e a oração. O texto base desta lição está em Lucas capítulo 6, versículo 12, que diz: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. A verdade prática da lição: Jesus, em sua missão terrena, precisou orar. Nós, os seus servos, só poderemos cumprir a nossa missão aqui se valorizarmos o poderoso recurso da oração. Amém? Então, irmãos, de cara, você já vê que a lição nos remete a essa verdade. Que verdade? A verdade da necessidade constante de oração por parte da igreja. Meu irmão, sem oração, você não consegue tocar o coração de Deus. Sem oração, você não tem comunhão com Deus. Portanto, é fundamental, é básico a oração. Você deve praticar a oração todos os dias, várias vezes ao dia, porque somente através da oração é que você mantém esse canal de comunicação com o nosso Deus. Amém? Os objetivos gerais da lição. Após essa aula, deveremos estar aptos a enumerar as verdadeiras características do cristão que realmente ora a Deus, identificar as 7 petições descritas na oração ensinada por Jesus e reconhecer a necessidade da oração. Logo em seguida, você tem as leituras diárias de segunda a sábado que você deve fazer em casa, não é? Com textos bíblicos relevantes a respeito desse tema. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos de 5 a 13. E a palavra diz assim: E quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está em oculto. E o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário
antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Oração modelo. Devemos orá-la e está inserido ali todas as características que devem acontecer ou que devem ter, não é? Uma oração de um cristão. O tópico 1, o exemplo de Jesus na oração. 1, na escolha dos apóstolos. Jesus precisava escolher os seus discípulos e não fez isso de improviso, nem segundo critérios puramente humanos. Antes de fazer a difícil escolha, ele subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Quando o dia raiou, ele se levantou e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então você veja que Jesus, sendo filho de Deus, não é? Ele, quando tinha necessidade de fazer alguma coisa, escolher alguma coisa, buscar realizar alguma coisa, ele sempre orava ao Pai. E sendo ele Deus, tendo essa prerrogativa de Deus, obviamente que ele estava no seu ministério terreno, mas ele não se esquecia da sua necessidade constante de contato com o Pai, de ligação com o Pai. E esse contato se dava através da oração. Ora, se Jesus fazia isso quando iria, por exemplo, como nesse caso, escolher os seus 12 apóstolos, não é? Que dirá nós? Precisamos também da orientação de Deus quando nós vamos tomar alguma decisão na nossa vida, quando nós vamos fazer alguma escolha. É fundamental, é mistério, é necessário a oração. A oração na vida do cristão, ela é necessária. Você não deve tomar uma atitude, não deve buscar um direcionamento sem antes consultar a Deus através da oração. 2. Antes de ir ao Calvário, Jesus orou a Deus rogando por seus discípulos. Mais tarde, às vésperas de encarar o Gólgota, Jesus foi ao Monte das Oliveiras, como era do seu costume. E ali no Getsêmani, orou intensamente, submetendo-se à vontade de Deus. Do início ao fim do seu ministério, Jesus nos deu o exemplo de oração. Se quisermos vencer na vida cristã, teremos que nos dedicar à oração. Então você vê que naquele momento de extrema aflição, Jesus encontrou, não é, no Pai até mesmo um consolo, um refrigério, uma força que ele precisava diante daquilo que ele estava por enfrentar. Então, nós sabemos que, através da oração, nós buscamos a força que há em Deus para a nossa vida, para que nós possamos tomar uma decisão, para que Deus nos fortaleça diante de uma dificuldade. Enfim, oração é base, oração é fundamental. Amém? 3. Em momentos difíceis, diante do sepulcro de Lázaro, morto há 4 dias, Jesus orou ao Pai, agradecendo-lhes por sempre o haver ouvido. Isso está em João capítulo 11, versículo 41. Então você vê que juntamente com uma oração de petição, não é? Deve estar inserido ali um momento de gratidão. Devemos ser gratos a Deus. E Jesus não esqueceu essa necessidade, Jesus não esqueceu de ser grato, agradecendo ali a Deus naquele momento de oração, porque o Pai sempre o ouve. E assim conosco também. Antes mesmo de nós termos a nossa petição atendida, nós já devemos agradecer a Deus porque o Senhor nos ouve. E se Ele nos ouve, Ele nos atende. Amém? Glória a Deus. Tópico 2. Os preciosos ensinos sobre a oração. 1. Não ser como os hipócritas. Jesus exortou os discípulos que não fossem como os hipócritas,
que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Os judeus cumpriam 3 obrigações importantes: dar esmolas, orar e jejuar. Normalmente eles oravam às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde, a hora nona. Ao que tudo indica, alguns escolhiam os horários de maior movimento nas esquinas e nas sinagogas para chamarem a atenção a si. Na verdade, não buscavam comunhão com Deus, mas queriam aparecer. Não devemos ser como eles. Então, meu irmão, a oração é um momento íntimo entre você e Deus. Não existe outro propósito na oração. Aqui, Jesus exemplifica os hipócritas, que eram pessoas que, naquela época, se colocavam em oração porque a sociedade, de maneira geral, era ensinada pelos sacerdotes a estarem em constante oração. Então, para aparecer diante das outras pessoas que eles eram pessoas religiosas, pessoas dedicadas a Deus e tudo mais, eles gostavam de orar em pé e nas esquinas, não é? Para quê? Para chamarem a atenção para cima de si. Isso é hipocrisia. A oração deve ser um momento seu com Deus. É comunhão sua com Deus. É onde você vai abrir o seu coração. É onde você realmente vai se derramar na presença do Pai, não é? Obviamente que na igreja nós oramos também, mas o intuito, a intenção do seu coração deve ser exclusivamente a sua comunhão com Deus. É o seu derramar diante de Deus. Se A, B ou C estão olhando para você, isso para você não vai interessar, não é? O que te interessa é que Deus ouça aquilo que você está fazendo, ou aquilo que você está falando. Amém? Glória a Deus. 2. Entra no seu aposento. Jesus ensinou aos discípulos a fazerem diferente dos hipócritas. Ao orar, deveriam entrar em seu aposento, fechar a porta e orar ao Pai que vê o que está em oculto, para serem recompensados por ele. Extraordinária lição essa que o mestre da oração nos dá. Hoje, há muitos crentes que não sabem mais o que orar estando a sós com Deus. Só oram na igreja, aproveitando curtos momentos de oração. Certamente, orar a Deus em segredo é valioso. Se não o fosse, Jesus não teria ensinado. Então é aquilo que nós acabamos de falar. Você pode orar na igreja? Pode e deve. Só que deve atentar para esse ensino de Jesus. Entrar no seu aposento, fechar a porta e falar com o Pai que vê em secreto. Essa é a verdadeira oração. Se derramar na presença do Senhor, não é? Abrir o seu coração para o Senhor. Pedir ao Espírito Santo que te dê a direção na sua vida, nos seus caminhos, nas suas decisões, naquilo que você deve fazer ou deixar de fazer, não é? É falar com Deus em secreto, e o Pai que vem em secreto vai te ouvir em nome de Jesus. 3. Não usar de vãs repetições. Note-se o adjetivo vãs. Jesus advertiu que os discípulos não deveriam fazer como os gentios, que pensavam ser melhor atendidos por Deus se fizessem longas orações e repetindo certas palavras rotineiras. Aqui não devemos entender que o cristão não possa orar mais de uma vez por um determinado problema. Nesse caso, havendo necessidade, não se trata de uma vã repetição, mas de uma oração insistente, perseverante e também ensinada por Jesus. Então, a vã repetição a que se refere a palavra do Senhor não é o fato de você repetir, vez ou outra, a sua petição diante do Senhor, mas sim aquela oração que mais parece uma reza, palavras repetidas. Todas as vezes que você entra na presença do Senhor, fala as mesmas coisas. Ora, irmão, isso não funciona, não é? Deus está ali observando. O Senhor é uma pessoa, é um ser vivo, dotado de inteligência, dotado de capacidade plena. E Ele está observando o seu coração quando você está em oração. Aí você entra na presença de Deus e fala blá, 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 sempre as mesmas coisas. Deus vai dizer, olha,
O que está acontecendo? Não é? Por que esse meu filho chega sempre falando a mesma coisa? A sua petição não será ouvida. Agora, quando você abre o seu coração na presença do Senhor e se derrama com sinceridade, as palavras brotam nos seus lábios, meu irmão. Sabe? O Espírito Santo, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. É ele que vai interceder diante de Deus pela tua vida, não é? Ele vai agir na tua vida e fazer com que as palavras venham aos seus lábios para que você se derrame na presença do Pai. Isso chama-se sinceridade de coração. Não é nada ensaiado, não é nada, sabe, que você faz de uma forma prévia para quando você chegar na presença de Deus, você simplesmente repetir aquilo. Não. É algo espontâneo, é algo sincero, é algo realmente que você se derrama na presença do Senhor e a sua oração sobe diante do trono de Deus e ela é acolhida pelo Senhor e atendida a partir do momento que você realmente se derrama em sinceridade na presença do Pai. Amém? Então, não use de vãs repetições, mas se derrame em sinceridade na presença de Deus. 4. Vosso Pai sabe o que vos é necessário. Deus sabe o que necessitamos, mesmo antes mesmo de lhe o pedirmos. É o que Davi entendeu séculos antes ao dizer: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, Senhor, tudo conheces. Aleluia. Parece até uma contradição. Se Deus sabe tudo a nosso respeito, por que e para que orar? Acontece que lá no Éden o pecado cortou a ligação direta que o homem tinha com Deus. Desse modo, é necessário orar para que tenhamos uma comunicação e uma comunhão com Deus, com a ajuda indispensável da intercessão de Jesus e do Espírito Santo. É o que acabamos de falar agora há pouco, não é? Ora, aí vem o cidadão e pergunta: mas Deus já sabe o que eu preciso, para que eu tenho que orar? Ora, que pérola, né? É óbvio que nós temos que orar. Deus quer ver o que há no seu coração. Deus sabe, evidentemente, daquilo que você precisa. Certa vez, havia um homem que estava sentado na porta de um tanque chamado Betesda. Ali descia um anjo de tempos em tempos e ali sacudia as águas, e aquele que estava enfermo e descesse ali naquelas águas era imediatamente sarado, né? Muito bem. Quando Jesus chegou ali, ele notou que tinha um homem que estava sentado ali naquelas escadarias, tinha mais de 30 anos. Irmãos, mais de 30 anos esperando um milagre. Sabe a primeira coisa que Jesus falou para ele? Ele virou para ele e falou assim: queres ficar são? Ora, aquele homem podia dar uma risada na cara de Jesus e falar assim: meu mestre, tem mais de 30 anos que eu estou assentado aqui, é óbvio que eu quero ficar são, não é? Mas por que Jesus fez aquela pergunta? Meu irmão, Deus quer ver o que tem no seu coração. Deus quer ver a tua intenção. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer abrir um diálogo com você. Deus quer conversar com você. E principalmente, Deus quer ver a tua fé. O que existe no seu coração. Se você realmente crer que Ele pode atender a sua petição. Mas como atender a sua petição se não houver uma petição? Se não houver uma oração? Se não houver um diálogo? Entende? Então, tem que haver uma oração, tem que haver uma sinceridade, tem que haver um derramar. É óbvio que Deus sabe o que você precisa, Ele sabe o que você precisa. Agora, e o que há no seu coração? Aonde está a sua fé? Existe fé no seu coração? Você crê que Ele pode fazer isso para você? Isso você vai demonstrar para Deus através da sua oração e através da exposição daquilo que existe no seu coração perante o Senhor. Amém? Glória a Deus. Tópico 3. Oração modelo. Na chamada oração do Pai Nosso, Jesus ensinou, encontramos 7 petições, sendo 3 relativas a Deus e 4 relativas às necessidades humanas. A primeira petição: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A base da oração é a ideia de que Deus é Pai de todos os que nele creem.
A súplica começa no plural, não é? Pai Nosso, afastando a presunção de um Deus personalizado. Embora seja Deus onipresente, o fiel deve voltar o seu olhar para cima aos céus, vendo-o numa posição elevada. A primeira petição parece uma redundância. Sendo Deus santo, para que pedir que o seu nome seja santificado? Jesus nos mostra que o nome de Deus deve ser honrado, venerado, santificado por nós, seja no falar e no agir em seu nome. Então, santidade ao Senhor. Santificado seja o teu nome. Essa é a primeira petição. Segunda petição, venha a nós o teu reino. Aqui é um sentido atual que diz respeito à implantação do reino de Deus no presente, com a presença de Cristo Emanuel, e também ao sentido escatológico, pelo qual desejamos a vinda de Cristo em glória para restabelecer o reino eterno de Deus no milênio. Na prática, o cristão deve aceitar o domínio de Deus sobre todas as áreas da sua vida, tendo Deus não só como Salvador, mas como seu Senhor. Então, venha a nós o seu reino. É a segunda petição dentro desta oração. Pedir que o reino de Deus venha para a sua vida, que Deus venha participar da sua vida, que o Senhor realmente tenha uma tônica, que Ele seja Senhor absoluto na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua saúde, na sua família, nos seus filhos, enfim, que Ele seja Senhor. Venha a nós o teu reino. A terceira petição, seja feita a tua vontade, assim na terra, tanto na terra como no céu. Nós temos aqui a oração típica de quem é servo e que não tem vontade própria e submete-se incondicionalmente ao seu Senhor. Então, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu, que seja feita também na terra. A vontade dele na terra, no entanto, nos compromete. Se não tivermos cuidado ao expressar essa petição, podemos incorrer no perigo da dubiedade de coração, ou seja, a boca diz uma coisa e o coração não concorda com ela, quando na prática queremos fazer valer a nossa vontade e não a de Deus. Então essa oração também tem que ser sincera, né? Seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, essa oração é uma oração séria, que pode acontecer às vezes da vontade de Deus nem sempre ser a nossa vontade. Então, quando você for orar isso, você tem que saber o que você está orando, não é? Saber que às vezes pode acontecer de Deus querer uma coisa que nem sempre você quer. E aí, como servo, você deve se sujeitar, se submeter à vontade de Deus, lembrando sempre que a vontade do Senhor para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus acima de todas as coisas. A vontade de Deus e não a nossa. Amém? Quarta, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Segundo os estudiosos, a expressão de cada dia não se encontra em outra parte do Novo Testamento. Ela indica que devemos depender cotidianamente de Deus para a satisfação das nossas necessidades físicas. Como eu disse no iniciozinho da aula, a oração deve ser algo que acontece diariamente, cotidianamente. Não adianta você fazer uma oração de 3 horas de duração, não é? Diante de Deus, e ficar 2 semanas depois sem orar. Isso não existe, isso aí não funciona. Deve ser, nem que você reserve 10 minutos, mas que sejam 10 minutos fervorosos, sinceros, de derramar na presença do Senhor, de comunhão plena com o Senhor, 10 minutos de oração realmente de quem sai daqui e vai diante de Deus no céu. Então é uma oração que realmente você se derrama na presença do Senhor, né? E aí a oração, ela diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Por quê? Porque é um dia a dia. Todos os dias você tem uma necessidade diante de Deus. Você tem necessidade do seu pão cotidiano, você tem necessidade da sua saúde cotidiana, você tem necessidade de proteção cotidianamente, você tem necessidade de ser abençoado no seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu trabalho, na obra das suas mãos, na obra dentro da igreja. Você tem necessidade cotidiana. Não é apenas uma vez na semana, não é apenas uma vez no mês, é todos os dias. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, porque nós precisamos. Amém? Aleluia.
Quinta petição, perdoa as nossas dívidas. Essa é fundamental. Deus se compraz em perdoar. Com ele está o perdão, porque ele é perdoador. Jesus nos deu o exemplo. Devemos lembrar, porém, que esta quinta petição seja talvez mais comprometedora para quem a profere. É que, além de pedirmos o perdão, condicionamos esse perdão, né, à maneira pela qual nós perdoamos os nossos devedores. Você entendeu? Então olha o que ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí? Você costuma perdoar a quem te deve? E quando a gente diz a quem te deve, não é dívida, não é dinheiro. A quem às vezes te ofendeu, te magoou, te perseguiu, te caluniou, te prejudicou, não é? Você costuma perdoar? Olha o que a oração está dizendo. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, assim como eu perdoo, eu peço a ti, Pai, me perdoa. Agora, e se eu não perdoo? Então, é um caso sério, é algo realmente de responsabilidade quando você abre os seus lábios e fala isso diante de Deus. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Então, perdoe os seus devedores e receba em nome de Jesus o perdão também para as suas dívidas. Glória a Deus. Sexta petição, e não nos induzas à tentação. Essa tradução é meio polêmica. Haveria a possibilidade de Deus induzir alguém à tentação? De modo algum, pois a Bíblia diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Isso está em Tiago capítulo 1, versículo 13. Parece-nos mais adequada a tradução que diz: não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Essa linguagem, essa tradução é mais adequada certamente, né? É como pedirmos a Deus: não permita vir circunstâncias sobre nós que não possamos resistir. Então, não nos deixes cair em tentação. Não permita que a tentação que eventualmente vier sobre a minha vida me derruba e faça com que eu me afaste do Senhor. Em outras palavras, me guarda, me livra, me mantenha firme, não é, no meu propósito de caminhar e de servir a Deus. Aleluia. Sétima petição, mas livra-nos do mal. É uma extensão dessa anterior, mas entendemos que alguém pode ser livre do mal sem que este seja somente uma tentação. Esta última petição é seguida de um louvor, que é a doxologia da oração, que diz assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, livra-nos do mal. É uma petição pessoal que você faz. Livra-nos de que mal? Dos males da rua, do dia a dia, do homem de Belial, que é o homem do mal, né? O assaltante, o assassino. Livra-nos do mal, principalmente de estar afastado da casa de Deus. Livra-me da preguiça de ir ao culto. Livra-me de não estar, não é? Pronto para te servir sempre quando eu for chamado. Livra-me realmente de todos os males, livra-me da enfermidade, livra-me, Senhor, sabe, da mesmice, livra-me da rotina, que muitas das vezes é perniciosa, né? Livra-me de todos os males. É uma petição pessoal que encerra essa oração. E na doxologia ele diz: porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. É um louvor a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão: orar é uma tarefa sublime. A oração opõe-se até o inferno. No dizer de certo pregador, o diabo ri da nossa sabedoria, zomba das nossas pregações, mas treme diante das nossas orações. Aleluia. Faz sentido. Quando o crente ora, descortina-se diante de si um panorama espiritual que lhe propicia o contato com o céu. Ele chega ao próprio trono de Deus através de Jesus Cristo. Por isso, o Senhor nos ensinou preciosas lições acerca do valor da oração. Então diz aqui a lição que o diabo treme diante das orações, não é? Irmãos, certa vez eu ouvi
um pregador dizer uma coisa que eu achei interessante, já falei isso em algumas ocasiões, e você também já deve ter ouvido isso, que diz o seguinte: a igreja que ora muito, né, vive muitos milagres. A igreja que ora pouco, vive poucos milagres. E a igreja que não ora nada, não vive nenhum milagre, né? É uma máxima, é um ditado, mas é a realidade. Se você tem uma vida de oração, de comunhão com Deus, você vai viver milagres, você vai viver bênçãos de Deus, portas abertas diante de você, prosperidade em todos os seus caminhos, saúde no seu corpo, saúde no corpo dos seus familiares. Você vai viver a alegria de servir a um Deus vivo que ouve a sua oração, se você tiver uma vida de oração. Agora, se você não orar, meu irmão, você não tem um canal de comunicação com Deus. Como é que Deus vai te ouvir? Como é que Deus vai te atender se você não pede nada? Não é? Se você realmente não abre o seu coração na presença do Senhor. Então, a oração é fundamental. Ela é, como diz a lição, uma tarefa sublime, né? Nós temos, dentro da nossa primeira igreja batista do Jardim Pan-Americano, um grupo de intercessão. É um grupo abençoado, onde nós não apenas intercedemos pelas demais pessoas, como nós temos momentos de oração. Portanto, se você tiver a oportunidade, se você quiser, né, se houver interesse no seu coração, procure os irmãos, procure a irmã Eliana, procure o pastor Augusto, procure pessoas que realmente se envolvem nesse ministério fundamental da igreja, que é o ministério da oração. E participe, meu irmão. Você vai ver a sua vida transformada a partir do momento que você se dedicar à oração. Pare de reclamar na sua casa, pare de se maldizer, pare de dizer que Deus não me ouve, que na minha vida não acontece nada. Se dedique à oração. Procure se dedicar mais à oração, se dedicar a Deus de uma forma desinteressada. Dobre os seus joelhos, sabe? Se derrame na presença do Senhor. Inclua pessoas da igreja, inclua a igreja, né, nas suas orações. Interceda, exerça, né, o ministério da intercessão, que é um ministério da própria igreja, né? Ela é característica, ela é peculiar da própria igreja, a intercessão. Então, exerça isso, comece a orar, comece a praticar a oração. E a partir do momento que você fizer isso, a sua vida vai ser transformada. Vai ser transformada, eu te garanto isso, meu irmão. Gente, pratique, faça isso em nome de Jesus. Logo em seguida, nós vamos ter os exercícios para refletirmos, não é? Com textos aí, com perguntas e respostas a respeito desse tema relevante que nos trouxe a lição de número 18, que diz Jesus e a oração, que é o tema, não é? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar para agradecer? Vamos praticar a oração. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por esse momento de aprendizado. Que em nós, Senhor, exista sempre esse espírito, esse desejo, essa fome e essa sede pela oração, pela aproximação do Senhor, essa fome e essa sede de estarmos sempre na tua presença, Senhor. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor por essa aula. E olha, que isso fique gravado no seu coração e que passe a fazer parte do seu cotidiano, não é? Essa oração, essa comunicação entre você e Deus. Amém? Erga suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa, sejam agora e para sempre sobre você e sobre a sua casa. Eu te abençoo e te envio para que você viva um restante de final de semana e uma nova semana pela frente, cheio de paz, de alegria, de bênção, e que você tenha realmente comunhão com Deus através da oração. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Semana que vem estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.